Então, na constituição de holding estão envolvidos 4 tributos: o imposto de transmissão de bens intervivos, o imposto de transmissão sobre a doação, porque no sistema de holding nós vamos ter que doar as cotas sociais para os nossos herdeiros, e também está envolvido o imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, esses são os 4 impostos ou 4 tributos dos quais nós devemos fugir ou evitar, ou, no mínimo, amenizar a sua cobrança, através de alterações da base de cálculo ou do fato gerador do tributo. Então, fazendo um panorama inicial sobre o ITBI, eu já disse que na holding patrimonial, os municípios, ou grande parte deles, exigirá a cobrança deste tributo, porque o Código Tributário Nacional prevê que apenas não estará imune deste imposto as integralizações de capitais efetuadas através de imóveis, quando o objeto da empresa não for para administrar bens próprios. Ou seja, não tiver fins de locação ou compra e venda de bens, imóveis no caso. Então eu tenho que fugir desse objeto. Eu não posso constituir uma holding com esse objeto, porque senão os municípios onde se encontram os meus imóveis quererão cobrar o ITBI sobre essa transferência de bem. O outro tributo então envolvido é o ITCMD, ou ITCD, dependendo do estado. Mas o que importa é que é o imposto sobre a doação. Porque no sistema de holding, eu constituo a empresa, no nosso caso a empresa cofre, onde serão guardados os bens do nosso patrimônio, e eu dou as cotas sociais para os filhos. Essa doação se dá com o gravame de usufruto, né? Os filhos não vão poder utilizar desta qualidade de proprietários das cotas, não vão fazer uso, não vão poder ceder, não vão poder administrar os bens e nem mesmo a empresa de holding por conta deste gravame do usufruto, e também não vão poder realizar outros atos prejudiciais à holding por conta do conjunto de ferramentas e instrumentos que são colocados nesta holding. O problema deste imposto de doação é que a base de cálculo dele não é aqui no estado de Santa Catarina e em outros estados, como é o caso de Paraná, como é o caso de Minas Gerais e outros exemplos. A base de cálculo dessa doação não é o capital social, que efetivamente é o que eu estou doando aos meus filhos. Aqui no estado de Santa Catarina, essa base de cálculo ela é realizada pela apresentação de um balanço patrimonial que reflete não só o valor das cotas do capital social, mas também o valor do patrimônio da empresa. Então, se eu criei uma empresa com capital social de R$10.000, mas ali inseri um conjunto de bens que atinge uma cifra de 5 milhões, por exemplo, o valor atual dos bens reflete 5 milhões, eu não vou pagar o imposto de doação sobre os 10.000 das cotas sociais que efetivamente eu estou doando, mas sim sobre o patrimônio todo desta empresa, que são os 5 milhões. Então vocês imaginem que o imposto de doação, na maioria dos estados, chega ao teto de 8%, sempre numa tabela progressiva, mas vamos colocar 7% então, porque essa progressividade da tabela sempre são bem rápidas, e num patrimônio de 5 milhões equivaleria aproximadamente 7% do valor desse patrimônio. Eu teria que pagar um imposto de doação de R$350 mil pela forma de cálculo com que o estado de Santa Catarina atinge essa base de cálculo do imposto. Então, esse imposto seria muito caro na formatação da minha holding, razão pela qual eu preciso criar estratégias, e nós temos as estratégias específicas
para fazermos a doação das cotas sociais de uma outra forma, que é o que nós utilizamos no sistema do Time Holding Brasil, para não pagar esse imposto de valor altíssimo, que seria, no nosso exemplo, atingiria a cifra de R$350 mil, aproximadamente, né? Nós estamos fazendo cálculos aproximados. Por fim, nós temos que também evitar ou minimizar a cobrança do imposto de renda sobre o ganho de capital. E isso nós fazemos quando constituímos a holding, integralizamos o capital social através dos nossos imóveis. Porém, fazemos essa integralização através do valor da declaração do imposto de renda. Nós levamos os bens para a nossa chamada célula cofre, transferindo-os pelo valor declarado lá no imposto de renda, que é o valor da aquisição do imóvel. Aqueles imóveis adquiridos há mais tempo, eles foram adquiridos num valor bem menor do que valem hoje. Se eu levar na constituição da minha holding, levar os imóveis pelo valor atual, hoje, do bem, eu vou ter que pagar o ganho de capital sobre a diferença, o ganho de capital é 15%, sobre a diferença entre os valores de venda ou de alienação, que é o que eu estou fazendo ao transferir para a minha empresa este imóvel, entre o valor de alienação e de aquisição. Então, supondo um imóvel que vale hoje 1 milhão, mas que eu comprei por 400 mil, ele terá uma diferença de 600 mil reais e essa diferença ela não é corrigida, ela não pode sofrer a incidência de correção monetária. Eu teria que pagar aproximadamente 15% sobre 600 mil. É aproximadamente porque a tabela do imposto sobre o ganho de capital ela tem redutores bastante complexos e confusos de examinar, mas não dá exatamente os 15%, dá um valor um pouco diferente. Então eu tenho que ter estratégias tributárias para evitar este pagamento de imposto de renda sobre o ganho de capital, que é o que nós fazemos também no Time Holding Brasil na realização das nossas holdings.